Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas, e hoje a gente vai falar sobre o 5º episódio da 3ª temporada de The Orville, que chama A Tale of Two Topas, um conto de 2 topas, e o título desse episódio já fala diretamente com o conto do Charles Dickens, né, um conto de 2 cidades, né, A Tale of Two Cities, que é uma história que fala justamente sobre redescoberta e reconstrução, né, de renascimento, né, que fala ali dentro da Revolução Francesa. Esse episódio tem também um paralelo ali com a civilização egípcia, né? Quando eles encontram lá um planeta com ruínas e tal, e eles vão dentro de uma espécie de uma pirâmide, eles têm que entrar dentro dessa pirâmide para encontrar o que existe, o tesouro, né? Que existe lá dentro, escondido atrás de um monte de armadilhas e um monte de paredes, e tudo isso está soterrado ali, precisa ser cavocado e precisa ser descoberto. Esse episódio conta e continua a história do Topa, filho do Clayden e do Bortus. E para quem lembra, lá na primeira temporada, o 3º episódio, About a Girl, né, sobre uma garota, esse episódio eu falei na época que era um melhor episódio de ficção científica que eu tinha assistido na década. E eu ainda acho que é um episódio excelente. E esse episódio continua essa história diretamente. Topa já grande, assim, adolescente grande já começando a questionar o seu lugar no universo, questionar quem ele realmente é. Função de todo adolescente, função de toda pessoa que está passando por desenvolvimento, né, se desenvolvendo. Só que o Topa não parece ali muito contente, não parece muito ok com quem ele não encontra o seu lugar no espaço, não encontra o seu lugar no mundo, né? E ele está com dúvidas, está com conflitos internos. E ele está procurando o que fazer, né? Tentando encontrar ali o seu lugar. E ele faz isso através da Comandante Grayson, né? Ele se inspira nela, ele tem nela ali uma imagem, né? Um ideal a ser seguido. Ele fala, eu gostaria de ser como você, né? Essa pessoa que comanda, que é capaz, que sabe fazer as coisas, né? Então ele tem ali um modelo, né, que ele gostaria de ser, o que é super, super bacana. A Comandante Grayson começa a ver que tem algo ali que está remoendo dentro do Topa e que o Topa não consegue cavocar o suficiente, não consegue encontrar o que é. Obviamente o Comandante Grayson sabe de tudo que se passou no passado do Topa que não foi revelado para ele. E a história gira justamente em torno disso. Temos que revelar ou não temos que revelar o que foi feito com o Topa? Obviamente essa responsabilidade, essa decisão cai nos pais do Topa, o Bortus e o Clayden, que são sempre antagonistas ali, estão sempre em lados opostos, né, das decisões. O que o Bortus acha, o Clayden não acha, e vice-versa, né? Sempre eles estão em conflito ali, estão sempre nos lados opostos do mesmo vetor, né? A gente tem que fazer isso ou a gente tem que fazer aquilo. O Bortus, enquanto o pai mais liberal, né, sempre, não, a gente tem que falar, a gente tem que cuidar, tem que ser natural, porque o Topa nasceu uma menina, né, e foi feito uma cirurgia ali de mudança de sexo quando bebê, então o Topa cresce como um menino, né, cresce como um macho Moklan, que é a parte tradicional da cultura Moklan, né, e o Clayden estava super ok com essa visão, porque é a visão tradicional, então o Clayden defendendo ali os costumes, né, os costumes antigos, porque sempre foi feito dessa maneira e é assim que tem que ser feito. Outra coisa muito interessante é que o próprio Clayden nasceu mulher e passou pela cirurgia de mudança de sexo e se transformou em homem, né? E o Clayden sabe o quanto isso foi dolorido, né? E ele fala, eu queria nunca saber que eu nasci mulher, né? Então por isso ele também defende. Tem uma frase muito boa do Clayden que ele fala, o Topa pode não ser nunca feliz, mas infelicidade é melhor do que desespero. E essa frase é muito boa, e eu acho que
isso define um bom roteiro separa um bom roteiro de um mau roteiro. Quando você consegue colocar pontos de vista muito fortes dos dois lados da história, né? Existe o lado do Bortos e existe o lado do Clayden, né? E os dois têm argumentos muito fortes para se defender. Isso é uma coisa muito difícil de escrever, é muito difícil de criar. E é muito bom quando a gente encontra roteiros que têm esse nível e tem essa qualidade de conseguir colocar argumentos para os dois lados da discussão e não só fazer um discurso de um lado como sendo o lado ideal e o outro lado sendo sempre errado, né? Então o Clayden tem esse argumento, tipo, é melhor ele não saber o que aconteceu do que ele viver como eu vivo, né? Então é um lado muito forte, é um argumento muito forte. E no meio dessa briga entre Bortos e Clayden, entre o pai mais liberal e o pai mais tradicional, existe o Topa, que está ali no meio querendo descobrir o que está acontecendo com ele. O comandante Grayson entra no meio da história justamente para sensibiliza ali pelo Topa, né, e sabe o que está acontecendo, e ela meio que tenta guiar o Topa para encontrar as próprias respostas, já que ela não pode simplesmente falar, porque não é lugar dela, é uma decisão dos pais, mas ela planta ali as sementes necessárias, ela dá o mapa necessário para que o Topa consiga encontrar as próprias respostas. Então ela fala a respeito de um bolo lá, um bolo Moclan que ela gosta e tal, que existem muitas receitas de bolo Moclan, desse bolo Moclan, né? E que se o Topa quiser, ele pode experimentar, e que se ele cavocar fundo o suficiente, ele vai encontrar algum que ele goste, né? Então é o necessário para o Topa, que é uma pessoa esperta, né? Tá procurando respostas, ele entende, né? Ok, a minha resposta está por aqui, eu não sei o que é, mas está por aqui. E ele começa a cutucar e encontra um documento nos registros da nave com o mesmo nome desse bolo. Documento esse que está sob uma senha, e quando ele tenta abrir, ele magicamente recebe a senha, e esse documento é o relatório do processo que existiu lá no episódio da primeira temporada, né, o About a Girl, sobre uma garota, que fala sobre toda essa briga judicial que existiu para fazer a cirurgia no Topa ou não fazer a cirurgia no Topa, e que gera todo um conflito agora, porque agora o Topa sabe o que foi feito, e ele vai contra os pais, e de novo, enquanto um pai, o Clayden, defendendo o ponto tradicional de que não, a gente fez o que foi certo, o que sempre foi feito, o que é a tradição, são os costumes, e do outro lado existe o Bortos falando: a sociedade Moclan é uma sociedade falha, é uma sociedade que tem costumes antigos e que precisam ser revistos, né? Então existe, mais uma vez, os dois lados, o conforto ali da tradição, o conforto do costume, que sempre foi feito assim, e existe, obviamente, a incerteza de um futuro não escrito, né? Existe a incerteza da mudança. Então tem os dois lados ali da discussão mais uma vez. E agora vem o grande molho ali, o grande miolo do episódio, que é o Topa querendo passar pela cirurgia de novo, né, e reencontrar quem ele foi, né, porque agora o Topa ele tem quem ele foi e quem ele é, e ele quer ser alguém no futuro, e o que ele quer ser no futuro se encontra com quem ele foi no passado. Então ele quer voltar a ser uma fêmea Moclan, né, ele quer voltar a ser uma garota. Obviamente existem conflitos, né? Uma coisa muito interessante em Orville é que eles sempre colocam que não existe saída fácil para as coisas. Todos os conflitos não se resolvem com um simples discurso inflamado. A gente faz um discurso olhando para o céu e magicamente as coisas se resolvem. Isso não acontece em Orville. O que eu adoro nessa série, adoro nos roteiros dessa série, que existem as boas intenções, existem as coisas que as pessoas querem fazer, só que estão sempre bloqueadas por leis, costumes, interesses políticos, dois povos em guerra que estão se aliando contra um outro, e esses dois povos têm conflitos de interesse em cima dessa situação, então não podemos fazer a cirurgia de mudança de sexo no Topa porque os Moclan são nossos aliados e pode gerar um conflito político, e estamos em guerra com os Kaylon. Então existe uma maçaroca de conflitos e uma maçaroca de interesses que
impede com que as coisas sejam feitas, com que as coisas evoluam e andem. E através dos costumes da união, das leis da união, só um dos pais precisa estar de acordo com a cirurgia. E o Bortus, obviamente, está de acordo. O que coloca o Clayden contra diretamente, falando: se você fizer isso, eu vou te largar e eu não vou nem te dar o prazer da espada, né? Fazendo a referência ali ao costume Moklan do divórcio ser resolvido na faca, né? Ser resolvido com um matando o outro. Então, existe mais essa chamada, né, aos costumes Moklan, né? Então o Clayden: eu não vou nem te dar o prazer da faca, você vai viver na vergonha de ter sido largado, né? Então é muito, muito bacana, mais essa camada de conflito que é colocada dentro do episódio. E eles recebem ali a ordem direta de uma almirante falando que vocês não podem fazer a cirurgia porque justamente vai gerar um conflito de interesses entre os Moklan e a Terra e a União, e a gente precisa da ajuda dos Moklan na guerra contra os Kaylon. Então não façam a cirurgia porque vai causar um conflito e milhões de pessoas podem morrer por causa disso, então vocês estão proibidos de fazer a cirurgia. Sempre existe uma saída dentro dos probleminhas, então a doutora Claire se prontifica a abandonar o cargo dela dentro da União e agir como uma médica civil. Ela fala: se eu não for da União, eu não posso causar esse conflito. E o Mercer fala: tecnicamente, mas eles ainda podem identificar como tendo sido feito dentro da União, né? Então, dentro de uma nave oficial da União. Então, existe esse problema todo. Mas a doutora Claire fala: mas eu estou disposta e tal. Então, eles começam a encontrar um caminho. Talvez se for feito de uma maneira por um médico civil. O que, obviamente, é o Isaac. O Isaac não é um médico, mas ele não é parte da União, ele é um emissário dos Kaylon, ele nunca foi admitido dentro da União. Então existe ali uma brecha legal, né, um caminhozinho dentro das legalidades que permite com que o Isaac faça a cirurgia. E Isaac pode simplesmente fazer o download da base de dados médica e fazer a cirurgia ele mesmo. Só que nenhum oficial da União, nenhum oficial da nave pode saber que a cirurgia está acontecendo. Então o Mercer pro forma fala: eu estou te proibindo de fazer isso, te proibindo de fazer a cirurgia. E ele chama um evento na nave, né, convidando todos a finalmente conhecer a voz do Bortus, que é um cantor, um exímio cantor que ninguém nunca teve a oportunidade de ouvir, fazendo referência ali ao episódio que o Bortus ia começar a cantar no karaokê da nave e a cena é cortada na hora e a gente não ouve o Bortus cantar. E agora a gente vai poder cantar, e quem vai poder ver o Bortus cantar, e quem vai acompanhar é o filho da Claire, que é um pianista, e a gente descobre que o menino toca piano e tal. Então é super bacana ver o filho da Claire ali acompanhando o Bortus. Ele vai tocar em outro tom e o Bortus dá uma bronca nele e o menino fica todo travado assim, tomar um grito do Bortus, né? E é super bonitinha a cena. E aqui vem mais uma bomba de emoções pra gente quando o Bortus começa a cantar, e ele canta muito bem, colocando que é a música que fala que ele nunca vai andar sozinho, né? Cantando pro filho, né, que é a filha, né, agora é a Topa, né, porque ela vai passar pela cirurgia. Eles já assumiram essa nova identidade, esse novo gênero da filha dele. E nesse momento, a nave vazia, todo mundo assistindo o Bortus cantar, e o Isaac vai fazer a cirurgia, vai realizar a cirurgia na Topa. Nesse momento, Clayden entra no consultório, entra na sala cirúrgica, e existe o confronto ali entre o Isaac e o Clayden. E o Isaac protege ali a Topa e coloca o Clayden para fora daquele lugar. E ele olha ali pra Topa e sai andando raivoso. Vamos falar um pouco sobre o Clayden, né? É um trabalho de atuação muito, muito, muito bem feito, porque é muito difícil você fazer um vilão que... Vilão não, né? Ele não é um vilão, ele é um antagonista, né? E você faz com que ele seja tão odioso, né? O posicionamento dele seja tão odioso que todo mundo odeie esse personagem tão grande, tão fortemente, e mesmo assim ser um personagem que você consegue entender pelo que esse cara tá passando,
qual é o conflito que motiva ele a tomar as atitudes que ele toma. É muito bem escrito e muito bem atuado. Deve ser extremamente difícil atuar por debaixo de toda aquela maquiagem, aqueles prostéticos que eles colocam no rosto dele para criar os Moclan, né? Absurdamente difícil. O Peter Macon, que faz o Bortos também, né? Excelente. Tem a cena que ele começa a chorar e fala: eu não sei como ajudar o Topa, né? Não sei como ajudar o meu filho, minha filha, né? Naquele momento. Então, não sei como ajudá-lo, e ele cai chorando. É extremamente emotiva, a cena muito forte, e a gente fica com o coração apertado o episódio inteiro, assim, num sufoco, um desespero pra gente saber, querer ajudar e saber como que essa história vai se desenvolver. No fim das contas, o Isaac consegue fazer a cirurgia ali, e nós vemos a Topa andando pela primeira vez no seu novo corpo, né, dando os primeiros passos como uma mulher agora, e não mais como um homem, como um menino. E a cena dela se vendo no espelho pela primeira vez é muito, muito boa, também muito bem atuada, muito bem dirigida a cena. E acho muito bacana como eles conseguem, né, através de algumas pequenas mudanças, né, na maquiagem, mudar completamente a característica da atriz que faz o Topa e a Topa agora, né, mudar as características para você enxergar agora uma menina, né, enxergar uma mulher ali, enxergar uma fêmea Moclan e não mais um macho Moclan, né. É muito bacana como é feito. Clayden vai embora, faz as malas, né? E a Topa falando pra ele: pai, fica, eu te amo e tal. E o Clayden vira e fala: eu queria que você nunca tivesse nascido. É muito duro, muito sofrido. E ele vai embora, e o Bortos vira e fala pra Topa, né: eu quero que você preste muita atenção, você é perfeita. É muito, muito emotivo, muito, muito bonito, e faz com que o Bortos se torne um personagem cada vez mais querido, né? Cada vez mais forte dentro da série, assim. Personagem muito, muito bom, muito bem escrito, muito bem atuado. Enfim, o episódio acaba com a cereja no bolo, né? O bolo já tá perfeito, eles vão colocar a cerejinha agora em cima, quando a Topa é chamada para que eles vão sair de órbita do planeta que eles estavam e tal. Então a Topa é chamada ali para sentar na cadeira do capitão e ordenar ali, né, comandar que a nave saia, né? Então a Topa andando como uma menina, né, como uma adolescente ali até a cadeira de capitão, ela capitaneando a vida dela, ela decidindo por ela mesma para onde que ela vai, o que ela vai fazer. Ela está no controle. E a gente vê o Bortos no fundo orgulhoso da filha, com aquele sorriso quase não existente, mas com orgulho, e ela orgulhosa de si, feliz e confiante de que ela vai percorrer um bom caminho. Excelente episódio. Não é todo dia que a gente encontra episódios tão bem escritos, tão bem atuados, tão bem dirigidos. O arco da Topa é facilmente um dos arcos mais legais da série. É muito bacana de assistir. E, enfim, Clayden sumiu nesse episódio, né? Sai da série, a princípio sai da série, mas eu não acredito que ele vai embora para sempre, não. Acho que a gente vai ter ainda um retorno do Clayden mais pra frente, como o antagonista que ele sempre foi, e eu espero que volte. Eu quero ver mais Clayden nessa série, porque é um antagonista excelente, sempre traz muita pressão e sempre traz muito conflito ali interno entre todos os personagens. Muito bacana, excelente personagem, excelente ator. Enfim, esse episódio tá no topo da série. Essa série muito bem escrita, né? Um episódio muito bom dentro de uma série de episódios muito bons. Então é isso. Obrigado por me aturar por mais um episódio, e nos vemos no futuro.